Eu sou Carlos Franco, especialista em futuro, e essa é a nossa live, a live do Tal, a 1808. E é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui com vocês nessa terça-feira, dia 11 de agosto. Por que essa terça-feira é tão especial? O que tem de tão importante nesse 11 de agosto? Primeiro, nossa homenagem aí aos advogados, né? Hoje é o tradicional 11 de agosto, já foi conhecido como Dia da Pendura, né? Uma tradição da Escola de Direito do Largo do São Francisco, aí da USP em São Paulo, né? Mas ficou o dia 11 de agosto, o dia do advogado. Então, parabéns aí. Deixa eu reconhecer os advogados, deixa eu, de forma especial aqui, mandar os parabéns ao meu genro, advogado de sucesso aqui na região de Campinas, um profissional de destaque, jovem, né, e fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, então vai os meus parabéns. Muito bem. Terça-feira, se você se lembrar, nossa agenda ela tem uma evolução durante a semana. Terça-feira é o dia que eu falo um pouco do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido, do que eu tenho conversado aí durante a semana, né, nesse ciclo de uma semana. Terça-feira é um dia que eu começo com uma reunião às 7 da manhã, sempre aí com 40 empresários, e às vezes a gente tem mais gente, às vezes a gente tem gente da Europa junto conosco, que é uma reunião do BNI, Business Network International, que eu faço parte. Então, terça-feira é um dia que eu separo para começo com essa reunião e vou juntando daí tudo que eu já conversei ao longo da semana passada, de quarta até terça-feira, e faço um resumão aqui para vocês, né, do que a gente está vendo, do que a gente está observando. E hoje é disso que eu vou estar falando, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, e vocês sabem que eu sou de uma natureza otimista, tá? Mas o que otimismo tem a ver com a nossa conversa? Eu olho as situações, isso é uma coisa que vem desde da minha juventude, eu já me revelei dessa forma, com esse approach, né, com essa estratégia desde muito jovem. Eu olho a situação, eu enxergo, ou a minha tendência é procurar soluções para aquela situação. Normalmente, e não por acaso, eu sou especialista em futuro. Normalmente eu olho, mapeio e olho a saída para o futuro. Como é que a gente pode criar alternativas para o futuro diante daquela situação? Então, é claro, o próprio tal, né, transforma a ameaça em oportunidade e saia, né, da quarentena, saia da pandemia mais forte que entrou, ele surge como produto na quarentena, ele surge como produto em abril. Né? Eu sempre dei consultoria para empresas, eu sempre tratei de formulação estratégica, sempre desenvolvi produtos com design thinking, sempre trabalhei com coaching para extraindo, né, da mente, do coração, os sonhos, os desejos e etc. E quando eu junto isso tudo e coloco num pacote que é o tal, né, a mentoria do tal, é justamente para criar alternativas para o futuro, alternativas melhores do que a gente está vivendo. Estou vendo aqui o Paulo Malfatti. Boa noite, Paulo, na nossa audiência. Hoje mesmo tive uma reunião com o Paulo e falamos de futuro. Né? Não adianta a gente falar dos problemas. Problema todo mundo tem. Mas se a gente fixar no problema, nós vamos chorar, lamentar e não vamos resolver a situação. Então, o problema ele tem que ser parte da nossa equação para nos fornecer, né, detalhes, nos fornecer
onde está pegando, o que está faltando, mas o que nós precisamos não é problema, não. O que nós precisamos é solução do problema. Concorda, Paulo? E, normalmente, a solução dos problemas, o legal é que a solução dos problemas está dentro de nós mesmos, tá? Estuda o problema, a solução está dentro do problema, tá? Então, essa é a melhor forma de resolver o problema. Tem problema? Tem ameaça? Estuda, vai lá, analisa, se debruça sobre ela, que a solução vai sair daí. Tá? Essa é a tese. Então, eu sou otimista por quê? Porque eu acredito que tudo tem solução. Tá? É por isso que eu sou otimista. Ah, mas nem a morte tem solução. Olha lá, a morte já está solucionada. Na morte, eu vou para a vida eterna. Pronto, está tudo resolvido. Tá? Então, tudo tem solução. Tudo é possível. O importante é não se paralisar, não para com o problema. O problema a gente resolve. Problema é difícil. Ok, se fosse fácil não era problema. Né? Então o ponto é, vamos partir para cima. Deixa eu aproveitar falando de problema e solução. Para nós a solução são os algoritmos, né? Você que está acostumado a frequentar a nossa live aqui, o que é algoritmo? Algoritmos são os robozinhos. Algoritmos são programas, né? Que a gente chama os robôs das redes sociais. Então, eu tenho algoritmo do Facebook, algoritmo do Instagram. E os algoritmos, o que eles buscam é que haja movimento, haja gente feliz nas redes, gente interagindo, gente dando sinais de que está legal a programação. Então, o que nós vamos fazer? Você que está aqui na live, tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no YouTube, convida pelo menos 5 pessoas. Pode convidar 50, não tem problema. Convida o máximo de pessoas para vir para a nossa live, para a gente falar aí de prognóstico. Tem notícias boas aqui para vocês. Para a gente falar de prognóstico da economia e da superação do Covid, em termos de Brasil e em termos mundiais. Tá? É disso que nós vamos falar essa próxima meia hora. Então, chama aí sua galera e traz para a live. Tá? E vai lá no coraçãozinho, você está no Instagram, vai lá, clica lá no coraçãozinho, clica que você está gostando da live. Se você está aqui no Facebook, vai lá, clica no o quê? No like, no curtiu, clica no compartilhar. O que quer dizer isso? Ao fazermos isso, o algoritmo vai entender, essa live aqui o pessoal está gostando, essa live está legal, essa live as pessoas estão convidando outras pessoas. Os próprios programas, os próprios robôs da rede vão convidar outras pessoas que não estão no seu relacionamento, vão convidar outras pessoas para virem para a nossa live. Tá? E é claro, quanto mais gente a gente tiver na live, mais gente a gente atinge e a gente acredita aqui que o que nós estamos falando do bem, fazendo o bem, influenciando pessoas para o bem. Então, ótimo, é isso mesmo. Então, não é porque eu seja vaidoso, que eu queira ter milhões de seguidores, não. É porque, ao agir aqui, nós estamos numa comunidade que está construindo o futuro, está criando soluções, e você é parte dela, não é só eu aqui. A minha comunidade, eu aqui na minha live, eu falando sozinho, não vou chegar em lugar nenhum, é melhor eu fazer outras coisas. Mas à medida que eu tenho gente participando, gente dando opinião, gente questionando, gente contando sua experiência, a gente cresce junto. Então, é essa a ideia. Então, vai lá, convida, eu estou vendo o pessoal clicando, clica aqui também no Facebook, chama os seus amigos para a gente fazer um movimento, a gente fazer um chacoalho aqui e fazer o quê? Fazer as coisas melhorarem. Melhorarem para quem? Para todo mundo, é uma questão de atitude. Tá? A gente pode fazer parte desse movimento e esse movimento está na mente e no coração de cada um de nós. Então, vamos fazer isso. Mas vamos olhar, vamos pensar um pouquinho. Como é que está a situação do Brasil? Eu tenho falado para vocês de agronegócio, tenho falado que o setor de agronegócio está bombando, o Brasil é fortíssimo em agronegócio, tem competitividade estratégica mundial, tá? Não adianta, pode os Estados Unidos fazer acordo com a China. Se os Estados Unidos fornecer grãos para a China, vai faltar grãos para a Europa. Então, a gente fornece. Se os Estados Unidos não fizer acordo com a China faz acordo conosco, e os Estados Unidos tem que fornecer na Europa. Em suma,
nós fazemos parte de qualquer equação. Por quê? Por causa da extensão territorial que o Brasil tem e por causa da... Nós somos um país tropical, tá? Se falar a China tem muito mais terra que o Brasil, tem, é verdade, a China tem muito mais área que o Brasil, a Rússia também. Só que lá tem a, tem a Sibéria, tá? Tem gelo, né? Não tem 365 dias de sol, tá? E chuva. País tropical. Tropical tem chuva, tem água, tem luz e água. 365 dias por ano. Tem aquífero Guarani, tem água subterrânea. Então, é aqui, é uma posição estratégica mundial, tá? Nós não precisamos derrubar uma árvore da selva amazônica para expandir nossa produção agrícola do agronegócio. Tá? Tecnologia, inovação e eficiência produtiva, a gente avança. Tá? Essas questões são questões menores. O Brasil, com a Embrapa, tem tecnologia para crescimento de produção agrícola sem derrubar uma árvore, sem queimar 1 hectare de floresta. Tá? Essas tecnologias primitivas, são do passado, não fazem parte do presente e do futuro do Brasil. Então, agronegócio, gente, é tremendo, tá? Sensacional. A estrutura de produção agropecuária brasileira é competitivíssima. Por quê? Porque o empresário agricultor brasileiro é resiliente. Por quê? Faz 30 anos que a gente tem política agrícola. Ficaram os fortes, ficaram os resistentes, ficaram os capitalizados, ficaram os que não têm endividamento. Poxa, mas quem tem? Por que nós não tivemos política agrícola nesses anos todos? Muitos deixaram a agricultura, mas quem ficou, ficaram os fortes e estão lá vencendo. Então, se você pegar essas características, tá? E daí, quem mais está na agricultura? A agricultura familiar. Na agricultura familiar, o Brasil também é muito competitivo. Tá? Então, se você colocar esse lado da moeda, e só isso dá um impulso tremendo na economia brasileira. Agora, é tão tremendo que, olha só, né, o que está acontecendo. A Azul, né, linhas aéreas brasileiras, que tem crescido, tem se interiorizado, o hub dela é aqui, em Campinas, o que facilitou demais a nossa vida aqui dos campineiros. A gente não mais perde avião na Marginal de São Paulo por causa de trânsito, ou na Avenida Bandeirantes. Aqui a gente pega avião aqui em Viracopos e vai para o Brasil inteiro. Ela está criando uma nova companhia regional, que onde ela nasceu. Só que ela cresceu tanto, virou nacional e internacional. Ela comprou uma companhia no começo do ano, tá? E agora ela está criando a Azul Conecta, tá? 36 novos destinos usando um avião que é hiper seguro, tem custo operacional baixo, tá? Que é o Gran Caravan, né? O da Cessna, o avião mais seguro do mundo. Tá? Ele parece antigo, ele parece arcaico, mas nada, ele tem um motorzão turbo-hélice que ele tem uma velocidade cruzeiro alta, ele voa até a 450 km por hora, então ele se desloca bem, monomotor, mas, né, carrega aí 9 pessoas, mais piloto, e tem uma boa área de carga. Né? Então ele consegue fazer um voo econômico misto e vai para o interior, tá? Ele vai para cidades pequenas. Né? Eu me lembro, né, quantos anos eu saía de Campinas aqui fazendo desenvolvimento de software, né, no principal praça de preparo de café do mundo, Varginha, Minas Gerais, ia de avião, né, 1h30, mais ou menos, estava lá. Quando estava em São Paulo, chegava em Varginha. É 300 quilômetros daqui de Campinas, ok, mas por estrada você tem que ter uma serra, tem isso, tem risco, tem ida, de avião, o instantinho estava lá. E isso está, né, voltando, a gente está vendo, então, conexões para dentro. Tá? Então, esse é um indicador. Né? Estamos vendo isso acontecendo, quer dizer, uma companhia aérea, no momento que as grandes rotas internacionais provavelmente entram em colapso, ou estão sofrendo ajustes, opa, está aí a Azul, né? Falou, eu vou atrás do agronegócio, crescer para dentro, tá? E é isso que eles estão fazendo, tá? Então,
isso não só indica o vigor da economia brasileira, mas indica uma tendência, indica crescimento, indica integração, indica avanço. Tá? É uma das boas notícias de hoje. Vamos pegar mais novidades que nos levam para frente? Tá? Opa, saiu a vacina russa. Ah, não é confiável, não sei, saiu, tá aí, diz que já está testada, está pronta para avançar. Já temos uma primeira, tem mais quatro ou cinco aí saindo, né? Não sei, é boa notícia. Imagina se já começa a funcionar parcialmente, começa a atingir, começa a reverter. Aí são boas tendências mudando, né, perspectivas de futuro. Existe uma máxima que a gente usa no mercado financeiro, principalmente mercado de futuros, né, que a expectativa do fato é mais importante que o fato em si. A expectativa de sair uma vacina é a bala de prata do Trump. Se sair uma vacina, ele tem chance de se reeleger. Se não sair uma vacina viável, ele corre um grande risco de não se reeleger hoje, né? O Biden, que é do Partido Democrata, que está na frente dele, do Trump, escolheu sua vice, e não por acaso escolheu sua vice em duas tendências fortes de eleitorado e de tendências mundiais. Ele escolheu uma vice do gênero feminino e é a primeira vice negra, né? Então ele pega também no momento que a questão racial cresce em importância nos Estados Unidos e no mundo, foi uma sacada estratégica. Né? É novidade? É novidade. É bom? É política. São tendências. É aquela história. O fato vai ser as eleições, mas está começando ou estamos correndo para a fase final de definição do jogo, de regras do jogo. Né? Provavelmente o Biden, né, com um perfil mais moderno, né, do que o perfil conservador dos republicanos. Os democratas têm um perfil mais moderno. Né? É só a gente lembrar que nós temos uma situação curiosa. Normalmente, um partido nos Estados Unidos, ele dificilmente, pode pegar, raramente ele faz 3 governos. Né? Existe uma tendência democrática central nos Estados Unidos. Um partido ganha o governo, né? Se é republicano ou se é democrático. Se vai bem, ele se reelege. Se não vai bem, ele alterna no segundo ano. Dificilmente ele vai para o terceiro ano. A gente tem que lembrar histórias aí. Mas o padrão, foi bem, repete. Não está indo bem, alterna. Então, se você pegar últimos 2 mandatos antes do Trump, foi democrata, foi Barack Obama. Os 2 anteriores, foi republicano. Né? E assim você vai voltando. Os 2 anteriores, foi democrata. Tá? Então você vai vendo essa alternativa. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Patrícia Cris, a garota da tecnologia de informação. Que prazer trabalhar com a Patrícia em desenvolvimento, em projetos de agronegócio cafeiro exportador, isso lá na virada do século. Né? Patrícia é jovem aí, mas uma jovem dinâmica. Né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Patrícia. Patrícia é de Vitória, Espírito Santo, hoje trabalhando com marketing digital, com tecnologia de informação, uma pessoa sensacional. Bem, então vamos seguindo lá. Então, essa questão, de novo, então, a questão presidencial dos Estados Unidos. Então, por que eu estou falando da questão presidencial dos Estados Unidos? Porque eu estava falando da vacina russa. Porque a questão da expectativa de sair vacinas nos Estados Unidos fortalece a posição do Donald Trump. Essa vacina russa pode ser, pode não ser, é viável, não é viável, é China. Em suma, isso mexe no cenário mundial, mas mexe positivamente. E se não sair vacina nenhuma? Se nenhuma dessas vacinas se viabilizarem,
Existe, né? Nós estamos aí vivendo protocolos de exceção. Uma pandemia, você pode implementar shortcuts, né? Caminhos de testagem mais curtos. São válidos para a pandemia. Quer dizer, nós batemos 100 mil mortos ontem. Então, isso não é pouco, isso é muito. Tanto é muito que a gente está começando a ver perda de entes queridos, né? Perdas de entes próximos da gente, né? A gente está começando a ver, assim, você puxa uma conversa, alguém perdeu a avó, perdeu um tio, já não é raro, né? Então, tá chegando nas famílias, é real, é uma questão real. Então, a expectativa de vacina é sensacional, é uma solução para o mundo. E se não vier? Se não vier, além do Trump não se reeleger, o que mais acontece? Nós vamos começar a viver de forma mais definitiva a mudança de hábitos, tá? Então, vai desaparecer grandes aglomerações. Tá, eu mesmo tenho 2 grandes eventos que eu participaria até o final do ano. Hoje estávamos discutindo isso. 2 grandes eventos no mercado de marketing digital. São eventos aí de 1.500 pessoas, o menor, 8.000 pessoas, o maior. Tá? Não vai acontecer. Se não tiver vacina, não vai acontecer. Não é uma questão de otimista ou pessimista. É uma questão de vida. Não é prudente que aconteça. Vamos criar outras soluções. Então, grandes aglomerações vão desaparecer. Temporariamente, novo normal. Temporariamente, enquanto dure. Pode ser que seja um temporário de 1, 2, 3, 5, 10 anos. Até hoje nós não temos vacina para dengue, né? Então, pode ser. E daí o mundo vai acabar? Não, vai se criar novos padrões, novos hábitos, novas mudanças. Viagem vai mudar, turismo está mudando, né? Viagens estão mudando, forma de deslocamento estão acontecendo, tá? O marketing digital fortaleceu-se muito. Aqui uma outra notícia muito interessante. Está havendo a reabertura dos shoppings, está havendo a reabertura do comércio. Ok? Está vendo, não está? Então quer dizer que o e-commerce diminuiu? Não, não diminuiu. O e-commerce continua crescendo. Os shoppings reabriram, ou estão reabrindo, ainda que lentamente, mas o e-commerce não balançou. Eles deixaram de ser concorrentes. Olha que louco. O e-commerce hoje é complementar. Então o e-commerce continua crescendo, continua... na verdade, ele passou pelo teste da viabilidade logística. Tá? Essa semana mesmo comprei uma máquina de exercício, né? um remo. O meu quebrou, comprei um novo. Não, eu sabia que ia acontecer isso. Eles combinaram de entregar dia 17. Chegou ontem. Né? Eficiência logística. Tá? Isso está acontecendo. Aqui, ó, a Patrícia lá de Vitória está dizendo que acabou de cancelar um evento em dezembro que ia acontecer em São Paulo. Ela não vai, né? E ela está vendo aí a abertura de museus online, né? Visitar museu online, tá? E assim por diante. Então, novos hábitos, novas tendências, isso talvez nos leve a eficiência. Falar, puxa, mas eu gostava tanto de evento ao vivo. Sim, eu gostava, mas entre a vida e evento ao vivo, eu prefiro a vida, né? Então, a gente vai viver, os eventos ao vivo vão ser de outra maneira. Esse evento, que é menor, que a gente ainda teria um encontro em Brasília no final do ano, é do grupo do meu grupo, que eu sou mentoreado no marketing digital pelo Érico Rocha. É o Insider, nós somos um grupo aí de 1.200, mais de 1.000 pessoas. Tivemos o primeiro encontro do ano. Ok, foi sensacional. Ano passado também foi nesse mesmo, os encontros presenciais sensacionais, são 3 encontros por ano. Em julho, não fizemos presencial.
No entanto, foi sensacional, foi eficiente. Não só não viajei, não só não tive, né, não tive despesa aérea, não tive que passar 2 dias fora de casa ou 3. Fizemos ele no online e foi muito bom. Poxa, mas eu gostaria tanto que do fim do ano fosse no presencial. Eu também gostaria, seria ótimo. Estou com saudade do presencial, mas prefiro a vida, prefiro estar vivo, né? Então, poxa, se não for no presencial, vai ser sensacional no digital, tá? E pronto. Ah, não vai ter um evento em São Paulo para 8 mil pessoas, onde a gente recebe as premiações, quem fez resultado. Então, cara, nós vamos fazer no virtual, tá? Então, tá mudando. Pode ser que isso vire uma mudança de hábito. Ah, os shows musicais, o sertanejo, talvez vai ficar em modelo live, vai ficar. E o futebol, sei lá, tá o NBA lá começando em Orlando, né? Confinaram os times e vão fazer sem torcida, e pode ser que seja sensacional. Então a ideia é que, se houver vacina, a gente evolui. Legal, melhora a segurança e a gente evolui. De modo geral, o que está acontecendo no e-commerce e nos infoprodutos já se mostrou uma tendência eficiente. Tá? Educação mudou, nunca mais vai ser como era. Ensino à distância é uma realidade hoje do ensino presencial, é aumento de eficiência. Tá? Eu tenho alguma experiência, já dei muitos cursos com ensino à distância, já participei, já fui aluno de grandes cursos de ensino à distância. Ensino à distância não quer dizer perda de qualidade, muito pelo contrário. Se você tiver uma plataforma boa, você pode ter mais qualidade no ensino à distância do que no presencial. Como assim, cara? Você está louco? Vai, vamos lá. Lembra aquela turma do fundão lá do ensino presencial? O professor está dando aula, o pessoal do fundão não está na aula, embora esteja lá. No ensino à distância eu tenho IP, eu sei, né? Eu sei se o aluno tá ativo ou não está ativo, eu sei que página que ele entrou, quanto tempo ele ficou em cada página, quanto que ele agiu, quanto que ele inteirou. Dá para a gente fazer resultados muito melhores, dá para fazer resultados muito mais dinâmicos, além da eficiência. Então, não tô, veja bem, eu não estou aqui defendendo o ensino à distância versus ensino presencial. Não tô, eu estou dizendo o seguinte: é possível e é possível ser melhor. Tá? Hoje eu falei do BNI, que eu faço parte, né? As nossas reuniões virtuais são mais eficientes do que as reuniões presenciais. A gente está tendo melhores resultados. Então, é possível. Pode ser que não é o que eu goste, pode ser que não seja o que você prefira, mas é possível. Dá para fazer, dá para ter resultado, dá para avançar, dá para sermos mais eficientes. E daí o presencial vai ficar para as relações mais afetivas. Olha que legal. O presencial vai ficar, a gente vai ficar mais reservado na nossa afetividade. A gente vai ter mais tempo de qualidade com as pessoas mais próximas. Tá? São modelos, são questões, mas principalmente são mudanças, são tendências. Então, o mundo vai acabar? Talvez um dia vá, mas provavelmente não é agora. O que nós vamos viver, o que nós estamos vivendo, são, e aí entra a questão estratégica, a construção de cenários. Né? Em estratégia, a gente tem essas ferramentas. Quando eu uso nos meus programas de mentoria, eu uso coaching para podermos acessar o interior das pessoas, a mente, o coração e os recursos. Usamos estratégia para montar alternativas e caminhos. E usamos design thinking para construir experiências, fazer pequenos ou maquetes, né, o que a gente diz, ou num ambiente controlado, fazer um protótipo, experimentar
aquela solução, ver se ela é viável e ampliá-la, né? Aproveitar a presença daqui da Patrícia aqui conosco, né? Patrícia, quantos projetos, né, a gente viveu justamente implantando, por exemplo, um ERP, que é um sistema que envolve toda a parte de informática, de informações de uma empresa que era uma das maiores exportadoras de café do Brasil. Você vai por partes, pega primeiro uma filial, depois pega um armazém, primeiro pega o sistema contábil, depois pega o sistema de compra, depois pega o sistema de emissão de cheque e vai integrando. Então, para cada pedacinho desse, a gente criava um protótipo, implementava, consolidava e assim progredíamos para a fase posterior. Confirma aí, Patrícia, é assim que a gente fazia ou não? É assim que a gente continua fazendo, né? Você cria soluções, hoje a gente usa Scrum, hoje a gente usa outras tecnologias, né? Hoje a gente usa o Agile, mas são outras tecnologias, mas que nos permitem evoluir em termos de eficiência, de produtividade e de resultados. Então, problemas, todos temos. Problemas, todos vamos continuar tendo. Mas se a gente puder resumir na nossa live de hoje, né, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo é que há incertezas, há um grande volume de capital, taxa de juros baixou, esse capital está procurando lugar para render, né? Um exemplo, um caso é Azul Connect, né? A aviação comercial macro, rotas internacionais, que é para onde a Azul tinha ido, não é que deu errado, mas mudou uma tendência, o mundo mudou. E a Azul está percebendo a oportunidade de crescer para dentro, crescer voando para as pequenas cidades, enquanto não se resolve essa questão dos grandes voos internacionais. Tem uma outra boa nova vindo por aí, que em tempos de pandemia pode ser até que ela se acelere, que a questão começa a surgir um cenário de possibilidade, tá, da reforma tributária no Brasil acontecer esse ano. Tá? Porque a pandemia, que era um inimigo ideológico entre quem pensava de um jeito e quem pensava de outro, está sendo superada. Hoje, se você for do grupo governista ou não, as soluções para a pandemia hoje estão mais convergentes. Tá? Então, não vou discutir política aqui, mas então aquela bobagem daquela discussão interna, o que se sabe é que nós temos que vencer a pandemia, vencer o Covid. Então, as questões reais se tornaram mais importantes e a reforma tributária é uma delas. Desonerar a economia brasileira com reforma tributária torna a economia brasileira mais eficiente, como já aconteceu com a reforma trabalhista. Então, são avanços, né? Modernização da economia brasileira de modo geral, da sociedade brasileira de modo geral. Então, resumo da semana, vamos dizer assim, dessa uma semana, embora seja terça-feira, né? Terça-feira é o nosso dia de fazer a panorâmica aí do que aconteceu. A gente pode dizer, olha, a eleição nos Estados Unidos está apontando uma direção forte de uma viabilidade do Biden com uma vice do gênero feminino negra atrair um eleitorado procurando o centro, e essa possibilidade está crescendo, está se solidificando, e uma das únicas possibilidades de se quebrar essa tendência de crescimento democrata é uma vacina para a Covid que o Trump possa levantar como troféu, como trunfo. Consegui, fiz, investi, apostei. Então, esse é um cenário. Brasil, agronegócio bombando, crescimento para dentro, como é o caso da Azul Connect, aviação aérea. Outra tendência interessante e importante: comércio está voltando, o comércio está abrindo e o e-commerce não compete com ele. O e-commerce continua crescendo, inclusive
reforçando a tendência logística associativa. Quem vai bem em e-commerce vai bem no presencial. Quem vai bem no presencial pode usar o e-commerce como uma força a mais. Tá? Então, quem tem lojas reais pode usar cada vez mais essas lojas com menos estoque, mais espaço de demonstração e despacho muito maior do que a loja para entrega para o seu cliente. Tá? Isso deve mudar a tendência de shopping centers, isso deve baratear aluguéis, isso deve aumentar a eficiência das redes de fornecimento. Enfim, possibilidade de uma reforma tributária surgindo e desafios. Agora, com esse cenário, ficou legal? Legal. E você? O que você vai fazer? Tá? Aí, deixa eu perguntar para o Ednei, deixa eu perguntar aqui para o Tiago, perguntar para a Patrícia, tá? Perguntar aqui para o Neto. E daí, você? O que você está fazendo? O que você vai fazer? Vai esperar a reforma tributária? Não tem coisa para resolver amanhã, não? Claro que tem. Você pode, né? E você deve, né, ser protagonista nos seus negócios. Toma a rédea, estuda o problema, avança. Quando está tudo, né, quando tá tudo desarranjado, como está agora, é o melhor momento de crescer. Por quê? Porque as pessoas estão procurando novos fornecedores, estão procurando alternativas. Então, essa é a hora de você avançar. Tá ok?